nossas contribuições com os dízimos e com as ofertas para a glória de Deus e para a manutenção da sua obra. Eu quero ler aqui antes, depois, Marcos, na hora das ofertas, as crianças logo, tá bom? Mas para precisar guardar um bocadinho. Quero ler aqui alguns versículos para a gente falar sobre esta oferta, né? Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a seguir, ou seja, eu dou 20 a seguir, mas eu vou ler o 29. Acho que eu que mudei aqui. 20 a seguir. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Deus tinha se revelado a Jacó em um sonho. Ele estava foragido da sua terra, da sua casa, da sua família, e estava em direção ali para a casa do seu tio. Se manifesta, né? Glória a Deus. Seja onde for que estiver um escolhido, um chamado, um homem de fé, uma mulher de fé, Deus sempre estará presente na vida deles. E Jacó, desnorteado com aquela situação que estava ocorrendo, naquela noite ele teve um sonho, os irmãos lendo os versículos que antecedem ao 20, lá a partir do capítulo 28, vocês vão entender. Jacó, ao despertar, ele viu que verdadeiramente Deus visitou a sua vida. Ele viu que verdadeiramente Deus estava com ele. Talvez naquela caminhada, Jacó pensou que Deus não estava nem mais olhando para ele devido àquela fuga que ele teve que fazer da casa da sua família. Mas mesmo assim, tem um hino das irmãs, acho que fala, né? Mas mesmo assim me escolheu. Glória a Deus, Deus escolheu. Deus olhou para Jacó naquele momento de turbulência, de aflição, e quando ele se deu por conta, ele falou: Deus está nesse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E ao levantar-se, já ali de manhã, os irmãos têm uma ideia, uma pedra era o seu travesseiro. Aí ele falou com Deus e orou, dizendo: olha, Senhor, fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, eu não vou abrir mão de Deus de jeito nenhum, porque esse é Deus de verdade. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ele fez um propósito até de construir ali um altar para Deus. Aleluia. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Hoje nós temos uma guerra tão grande por causa do dízimo, que é, que não é, que não é, que é, que é, que não é, que é, que é. Mas Jacó aqui estava muito antes da lei. Abraão também, que deu o dízimo a Melquisedeque, estava muito antes da lei. Porque, na verdade, o dízimo não é uma obrigação, um dever. Se você quer fazê-lo, amém. Se não quiser fazê-lo,
Amém também. Mas o dízimo, ele é uma gratidão a Deus pelo que Deus é na nossa vida. E nem pelo que Deus faz, é pelo que Deus é na nossa vida. Aleluia. E Jacó aqui, ele se deparou com Deus, com a sua misericórdia, com a sua presença, com o seu amor, de tal forma que ele falou, olha, se eu for nessa viagem, porque Jacó estava como aquele ditado que nós costumamos falar popularmente, com uma mão na frente e outra atrás, ele estava na ele estava indo sem nada, ele estava indo tentar a vida. Falou, mas Senhor, se tu for comigo, e lá o Senhor não me deixar faltar o pão, a roupa para vestir, e eu for abençoado, e eu voltar para a casa do meu pai, quando eu voltar, eu darei o dízimo de tudo aquilo que eu recebi do Senhor. É gratidão. Dízimo é gratidão. Eu, na Santa Ceia passada, eu falei aqui alguma coisa que eu não me recordei, porque, na verdade, a gente está ministrando a palavra e, às vezes, a revelação vem, não é uma coisa que nós planejamos lá no escritório, em casa, para vir aqui trazer. A gente apenas prepara o texto e algumas referências e vamos. E é Deus que vai trazendo a palavra. E eu falei alguma coisa e não lembrei de que Deus haveria de abençoar. Quando foi essa semana, o irmão Márcio mandou a mensagem, falou, pastor, o senhor lembra daquilo que o senhor falou lá, no culto da Santa Ceia? Eu falei, pô, olha, eu lembro que eu falei, mas não lembro o que eu falei. Falou, então, eu tomei posse daquela palavra, fiz um propósito com Deus, e Deus me abençoou mais do que o propósito que eu fiz. Então, eu quero retribuir a Deus em gratidão. Passa o Pix da igreja. E, dali a pouco, ele mandou lá um valor significante que trouxe, assim, bênção para a obra de Deus. Que Deus abençoe o irmão Márcio e sua família. Então, meus irmãos, o dízimo é uma gratidão. A igreja, ela caminha com a gratidão do povo de Deus. A igreja segue caminhando com a gratidão da igreja. Nós, por exemplo, essa semana tivemos uma batalha muito grande que estava fora dos nossos planos financeiros, com aquelas enchentes assim, aquelas transbordo de água de esgoto que estava vindo para dentro da igreja. Foi um dia, foi uma vez, aliás, foi 2 vezes, foi 4 vezes. Aí, na 5ª vez, falei, Jesus, agora nós temos que tomar uma decisão. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Joerli, quero louvar a Deus pela vida do irmão Florisvaldo, que não está aqui hoje, que colocaram o ombro debaixo da cruz e viemos aí, quebramos a calçada ali. Primeiro chamei um desentupidor, não resolveu muita coisa, aí abriu ali a calçada, procuramos o encanamento, colocamos uma válvula de retenção por fora, por dentro, foi 2 dias trabalhado ali, ao sol quente, e graças a Deus, hoje parece que a chuva dessa noite não interferiu em mais nada, né? Mas tudo isso é o quê? É a dedicação, o trabalho, e se nós não tivéssemos, apesar que nós compramos aqui para pagar depois, né? Mas gastamos aí nada mais, nada menos que 1.386 só para esse detalhe. E se não fosse a fidelidade dos irmãos que ofertam, que contribuem, que dizimam, aí nós não estaríamos resolvendo o problema. Então, vocês entendem como que é as coisas? Ninguém aqui se avantaja de nada. A gente apenas administra aquilo que os irmãos reconhecem que Deus lhe deu a bênção na sua casa, na sua família, e em gratidão você vem e oferta a Deus. Os irmãos, aqui nós não negociamos bênção,
Aqui nós não negociamos as coisas de Deus. Aqui nós apenas ensinamos o que a palavra ensina. E Jacó aqui é uma das palavras que nos traz uma reflexão. Ele falou: Senhor, se eu for e tu for comigo, eu darei o dízimo de tudo, inclusive da terra e de tudo quanto o Senhor me dá. E Deus o abençoou, porque viu que o seu coração era grato. Então, que Deus continue abençoando a igreja, e nesse momento nós vamos ofertar e dizimar. Quem trouxe o seu dízimo para devolver, nós já estaremos nessa oração consagrando a Deus o dízimo, e quem trouxe uma oferta e já recebeu o seu envelope aí, coloque a oferta no seu envelope, ou se preferir pelo Pix, né? E aí nós vamos agora orar e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida e orar pela gratidão de Deus na sua vida. Pedir aqui ao pastor Fábio fazer esta oração com a igreja, para a igreja.